Olá, sejam bem-vindas ao programa Eu e Minha Casa Organizada. E hoje nós vamos falar sobre o que tem acontecido por aqui. Eu sou Marjorie Barbosa. Nosso tema de hoje é desafios diários. O que realmente são esses desafios diários? Como realmente nós vamos identificar esses desafios? O que é um desafio e o que é só rotina do dia a dia? A maioria de nós costuma dizer assim, organização. Meu maior desafio é a organização. Será? Será que você realmente tem esse desafio? Ou será que você apenas não sabe como fazer? Porque até sabe o que fazer. Já fez listas, já fez planners, mas o como fazer ainda não deu certo. Pode ser isso. Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre diagnósticos dos desafios diários. Nesse vídeo de hoje, nós vamos falar justamente sobre um grupo do WhatsApp que começou essa semana. O desafio do grupo é justamente esse: se desafiar a colocar uma lupa, um foco e descobrir o que realmente é o seu desafio diário. Marjorie, e como que isso é feito? A minha intenção, mas isso vai depender, do grupo, é que a cada dia da próxima semana a gente possa fazer um diagnóstico ao vivo aqui para que todos vejam e também façam os seus. Essa é a minha intenção. Porém, de qualquer maneira, eu acredito que tudo começa em casa. Você quer uma carreira de sucesso, você quer ter uma presença nas redes sociais, você quer mudar de carreira, tudo começa em casa. Se você consegue ali organizar a sua rotina, se você consegue ter presença no que realmente é importante, você vai conseguir fazer tudo o que você sonha fazer. Mas sim, começa em casa, começa na sua prioridade. Hoje também nesse vídeo eu vou convidar a Ilma, que ela é a criadora do blog Papo de Afiliada, para ela comentar e falar para vocês quais são as possibilidades que nós vamos ter nas redes sociais. E a gente tem muito para realizar, nós temos muito para fazer no nosso dia a dia, nós queremos muito uma qualidade de vida melhor, e isso depende da única pessoa responsável pelo processo, eu e você. Então, no nosso grupo e no nosso programa, eu coloco algumas coisas relacionadas à inteligência emocional. E por que, Marjorie, uma dona de casa precisa ser inteligente? Porque uma dona de casa, ela gerencia todo o processo da casa dela. É ela quem delega funções, é ela quem sobrecarrega a si mesma e é ela responsável por dizer se aquilo está caminhando bem ou não. Então, sim, uma dona de casa inteligente, ela se transforma em uma dona da sua casa, da sua vida, e assim ela consegue romper e fazer muito mais. Eu quero contar para vocês rapidamente o que aconteceu na última mentoria. Nós fizemos um grupo exatamente como esse, e a minha proposta foi que nós falássemos qual era o nosso desafio e o que nós queríamos mudar. Ficaram divididas ali, entre 3 opções: rotinas domésticas, rotinas diárias e redes sociais. Nos 30 dias, que foi 30 dias de ação, nós trabalhamos esses 3 temas. Então, mulheres inteligentes, donas de casa, que agora conseguiram colocar a sua marca na rede social, conseguiram organizar a sua rede social. Para quê? Para ter presença offline e online. Mulheres que são empresárias, empreendedoras, gerenciando o seu tempo e o seu negócio. É possível para você também? Eu vou chamar a Ilma para a gente ter esse papo assim um pouco mais descontraído e vocês vão ver como é possível sermos mulheres que geram uma renda extra ou geram uma renda para sua casa. Mas as dificuldades não nos impedem de fazer. Sejam bem-vindas todas vocês, as minhas alunas mentoradas. Nós temos aqui alunas do programa Eu e Minha Casa Organizada, participantes também da mentoria dos 30 dias, e tem sido
Tremendo. Ilma, seja bem-vinda! Oiê, colocar um filtro Nossa. aqui, que é essa cara amassada minha de hoje. Boa Ah! tarde. Colocar um bem assim, bem gatinha. Quer ver? Bronzeada ainda. Ó, tô ruiva. Não, gente, a gente precisa aprender a mexer nesses botão, né? Porque o pior é que o botão tá lá. A gente aqui não sabe mexer. Resolve tudo. Ilma, Peraí que eu tô arrumando aqui. na, Pode falar. seja muito bem-vinda. E assim, eu quero dizer que eu tô apaixonada pelo seu blog, apaixonada pelo seu Instagram. Eu tenho aprendido muito com tudo que você tem colocado lá. Eu estou muito orgulhosa mesmo de poder assim falar assim, uau, né? Eu tô aqui, eu vou aprender junto e eu tenho passado isso para as meninas. Lá no grupo, inclusive, elas estão aguardando você colocar o seu endereço de Instagram na lista para elas começarem a seguir, para elas começarem a te seguir. Eu tenho que colocar. Ilma, fala para mim. Como que foi, assim, como que está sendo e foi esse começo de carreira online, que você já está há muito tempo, né? Conta pra gente a sua história. Antes de contar a minha história, você falou, né, que você acha muito linda e tudo. E você me inspira, você me inspirou a fazer tudo isso. É importante a gente falar de quem inspira a gente, né? Nossa, Porque que orgulho. você vai lá e faz. Você não quer saber. Você, Marjorie, é uma pessoa executora. E eu sempre fui muito procrastinadora. Eu sempre fiquei esperando o melhor momento. E eu via que você não tem tempo ruim. Você faz na condição que você tem. Então eu falei, deixa eu criar vergonha na cara, né? E executar, e botar em prática, e em agir, né? Não chora não, mulher. Ai, eu tava esperando. Ai, tem uma coisa assim que eu não esperava. Nós é chorona, eu sei como é que é. Então, Mas essa eu não esperava. E aí eu trabalho com internet desde 2014. Comecei blogueirinha mesmo. Criei meu blog para contar a minha experiência como noiva. E aí entrei no nicho de casamento. Comecei a desenvolver um trabalho muito legal, as noivas, comecei a ajudar outras noivas. E aí, em um momento de crise financeira, eu falei, bem, agora não pode ser hobby, eu tenho que dar um jeito de monetizar isso. Então, eu conciliei offline com online, eu saí batendo de porta em porta aqui na cidade, atrás de anunciantes, e deu certo. E aí eu comecei a ter meus primeiros anunciantes e tudo, como digital influencer, como blogueirinha mesmo. E foi bom ter começado assim, porque eu acho que uma grande trava das pessoas é justamente, né, o medo do julgamento das pessoas. Ela tá querendo ser blogueira, e eu já comecei por aí, então hoje isso não é uma trava para mim. Eu não tenho vergonha de aparecer, eu não tenho vergonha de fazer vídeo. Eu tenho uma luta diária mesmo com a procrastinação, com esse negócio de não ser uma pessoa de ação, né? Mas eu não era, que hoje eu sou. E é por aí. Isso. E aí agora eu comecei com esse projeto do Papo de Afiliada, porque o marketing de influência, ele dá para você ganhar um dinheiro, dá, mas não é algo sustentável, escalável, não é algo que vai me enriquecer. E eu acho que toda mulher tem que ter ambição de querer subir, de querer mais e mais e mais, né? Mas ambição, não ganância. E aí eu vi no marketing de afiliados uma boa oportunidade. Eu vi que era um meio confortável para mim, né? Que eu me sentia bem. Porque também não adianta a gente se forçar a fazer coisa só pelo dinheiro. Então, eu gosto muito. Eu gosto muito do marketing de afiliados, de tudo que se propõe. Eu gosto de marketing digital, eu gosto de redes sociais. Então, eu juntei tudo isso no Papo de Afiliada para ajudar outras mulheres, né? Eu estou documentando a minha jornada, eu sou uma iniciante, mas eu quero motivar outras mulheres a conquistar, né, o seu espaço. A terem ambição, sim, a irem atrás por elas,
né? Não para provar nada para ninguém, mas por elas, para o crescimento delas. Então, é um projeto assim, é para mim e para outras mulheres também. Qual que você acha que é assim hoje, né? Nesse momento que nós estamos vivendo a nível de mundo, o que você acha que é o mais difícil para a mulher entrar no mercado digital e para ela falar assim, nossa, como? O que eu vou fazer? Porque algumas a gente vê que está tão perdida, e aí não são nem só mulheres, não. Pessoas que estão entrando, né, ali no marketing digital, elas acham que só podem fazer marketing digital. Uhum. Então, assim, elas compram um curso muito raso, muito fraco, infelizmente tem, né? Tem. E ali elas acham que só podem oferecer aquilo. Então não tem uma abordagem correta, né? Não tem aquela coisa de saber o que está fazendo, montar uma estrutura. Mas além disso, qual que você acha que está sendo a maior dificuldade hoje? A grande dificuldade que eu acredito é que nós mulheres, nós tendemos a buscar apoio. A gente é muito difícil uma mulher que é muito bem resolvida e não pede opinião de ninguém e vai lá. E nós, mulheres, nós temos, de certa forma, essa fragilidade de buscar apoio. Seja do marido, seja da família. E a qualquer sinal de que a gente não vá ter esse apoio, aquilo ali trava a gente. E trabalhar com marketing digital antes de você ter sucesso, antes de você ganhar dinheiro, é muito estudo. Então, é muito tempo você fazendo coisa que não vai mostrar resultado. E as pessoas só acreditam quando vem resultado. Então, essa é uma grande barreira. Por quê? Você vai ficar muito tempo na frente do computador estudando e, às vezes, o seu marido, sua família falando isso não vai te levar a lugar nenhum. Só que é parte do processo. O resultado, ele vai vir, ele vai acontecer. Só que as pessoas não entendem, porque é algo muito novo. Então, eu acho que a grande dificuldade das mulheres é isso, é a aceitação e o apoio, né, das pessoas próximas, de realmente falar, nossa, vai lá, estuda, faz porque vai dar certo. Eu acho assim que disparado é o que mais trava, é o que muitas desistem, que voltam a procurar emprego, porque o resultado ele demora. E as pessoas não entendem e começa a vir muito barulho em relação a isso. Essa semana você colocou alguns dos seus resultados, né, financeiros mesmo. Você demorou quanto tempo para ter assim, seus primeiros resultados? Porque quando a gente fala em resultado, não é fazer a primeira venda, né? A primeira venda, na verdade, ela é o mais fácil. A gente vê aquele desespero todo da primeira venda, mas não é aquilo que é o resultado, né? Para você ver como resultado, você levou quanto tempo? Você falou que é iniciante, mas esse iniciante está quanto tempo? Então, no meu caso, como eu sabia que tinha essa barreira, né, e eu já comecei querendo um resultado rápido. Então, a minha estratégia foi estudar tráfego pago, estudar anúncio, porque eu sabia que anúncio, quando eu soubesse fazer, no dia que eu subisse uma campanha, no dia seguinte eu ia ter uma venda. Então, então foi uma estratégia minha, até para que eu sei que o Wesley ia me apoiar. Mas vai chegar uma hora que ele vai falar, nossa, mas tá demorando. Então, porque eu conheço. Então eu falei, bom, eu vou começar pelo tráfego pago, para ele ver que funciona, como se ele para não me amolar. Eu já começo fazendo venda. Então, a minha estratégia foi essa. Eu estudei muito sobre tráfego pago. Eu fiquei, acho que, umas 2 semanas só estudando campanha, fazendo curso sobre isso. Até que eu subi minha primeira campanha. Depois de um dia, eu vendi. Só que, né, você vender e você ter lucro é bem diferente. Então, assim, resultado mesmo foi depois de uns 3 meses. 2 meses. 3 meses? 2 meses. Resultado em termos de lucro. Porque tem a fase... o tráfego pago ele é muito perigoso, porque ele tem a parte de aprendizado e você paga para aprender. Então, você gasta dinheiro, você queima dinheiro, né? Você investe em campanha, perde, até você começar a entender qual é o jogo e poder começar a ganhar. Aí, depois que eu comecei a ter o resultado com o tráfego pago, eu falei, bom, então agora eu sei como é que faz tudo, mas isso não é algo que vai me levar ao longo prazo. Eu preciso montar minha estrutura, né? O Fórmula Negócio Online, que é a Marjorie que me mostrou e tudo,
eu comecei a montar minha estrutura. Então, tem um mês, mais ou menos, que eu não faço campanha de tráfego pago. Então, eu praticamente estou, assim, sem vender. Mas por quê? Eu estou montando minha estrutura, eu fiz o blog, fiz os artigos, eu estou criando... Estou muito focada em conteúdo. Aí, quando eu tiver isso estruturado, eu volto a fazer as minhas campanhas e tudo mais. Porque o foco mesmo é o longo prazo. Então, eu já foi, assim, na minha caminhada já foi o contrário, né? Eu não comecei como afiliada, o meu trabalho já começou como produtora, sem sequer conhecer o mercado digital. Uhum. Então, nós tínhamos um grupo, e esse grupo eu precisava colocar esse conteúdo em algum lugar. Eu já consumia produtos, né, infoprodutos, mas eu nunca tinha, assim, me atentado dessa possibilidade. Uhum. Mas todo mês, os conteúdos sumiam e eu tinha que ir lá e fazer tudo de novo. Eu falei, não, isso não está certo, isso está me dando muito trabalho e não está me trazendo resultado. Com isso, eu fui para a Hotmart e lancei o meu primeiro produto, que foi uma série de e-books, e ali eu ofereci o grupo, né? Foi o primeiro produto. Lancei o produto, mas eu não sabia vender. Porque entre você estar num grupo e você ali ter toda a boa vontade do mundo, não é o suficiente, porque você não sustenta a sua boa vontade com boa vontade, né? E eu falo muito isso para as minhas alunas. Eu falo, olha, você pode até querer que seu ministério seja um ministério que ande sozinho, mas você vai precisar de dinheiro para sustentar seu ministério. Para você fazer caridade, você precisa de dinheiro. Sim. E isso é uma crença que é muito difícil cair por terra. Principalmente para nós, assim, que viemos de algumas religiões, no caso a minha, né? Que a gente tem aqui uma frase clássica: de graça recebeu, de graça dá. E o Valdir ficava assim na minha orelha, mas me conta o que você recebeu de graça. Porque até agora eu só estou pagando. Né? E aí não, realmente vinham as cobranças. Não existe almoço. Não. Nem sobremesa. Não. Né? Em algum lugar alguém está pagando. E aí nós fizemos isso, eu consegui depois subir o programa para eu e minha casa organizada. E foi quando eu fui descobrindo sobre valores. Né? Então, quando começou o programa, ele era R$30. Tem uma das meninas que está aqui, que é a Renata, ela colocou algumas pessoas no grupo nessa época, e algumas nunca sequer entraram. Por quê? Elas diziam o seguinte, não, eu entrei só para te ajudar. Não dá valor. Não dá não, valor. E a pessoa não reconhece como trabalho, né? Enfim, eu conheci, daí eu entendi que eu ia precisar vender aquele trabalho, até para que eu pudesse alcançar mais pessoas e sair daquele círculo ali que eu estava. E eu fui pro orgânico, porque eu não tinha um centavo para nada. E eu falei, eu não posso arriscar. A Renata, ó, essa aqui respondeu agora a verdade. E foi um absurdo, porque ela é minha afiliada. E foi um trabalhão para explicar o que era. Eu acho que ela ganhou na época R$6 de comissão. E depois você vê o Alex falando, né? O trabalho para você vender um ticket alto e um ticket baixo é o mesmo. É o mesmo. É o mesmo. Né? Então, você não tem um valor, né? Vai dar na mesma. E aí nós fizemos tudo isso e o ticket foi subindo. Realmente foi subindo o valor do curso, porque eu fui agregando valor e conteúdo. E com isso, eu pude pagar os estudos e mais o que eu queria fazer, né? E foi muito interessante que hoje eu olho para as minhas alunas e para as mulheres, eu vejo tanto potencial. E eu até falei na sua postagem outro dia, né? Que o Alex fala assim, faz a sua postagem pensando no que você gostaria, tem uma aula dele que ele fala isso, no que você gostaria de ter quando você começou. Eu não tive dúvida, eu respondi lá embaixo assim, nossa, eu gostaria de ter o meu suporte. Sabe assim? Porque eu não acho ninguém que responda as minhas perguntas além de mim. Né? Você vai atrás de perguntas e tal. E nesse último processo que nós tivemos de 30 dias, foi a minha primeira experiência em organizar redes sociais. Ilma, eu não gostava de Instagram. Eu sei. Nossa, que dificuldade com esse negócio. Parece que aquilo assim, eu falava assim, gente, que coisa mais sem sentido, né? Pra falar que eu nunca gostei de rede social, eu gostava do Orkut. Porque tinha mini fazenda. Esse dia eu vi um post que era assim, a menina fala, né? Fui mostrar pra minha avó o Instagram, que ela tinha que ter Instagram. E ela falou, pra quê?
Pra senhora pôr foto da senhora, vó. Mas pra quê? Pra mostrar pros outros, vó. Aí a velhinha falou, pra quê? Porque realmente, se eu for pensar na lógica, né? Mas acontece que hoje as redes sociais, assim, é um canal para você vender, é um canal para você entreter, é um canal... Quando começou esse negócio da pandemia, eu fiquei bem mal, bem para baixo, e eu lembro que eu comecei a seguir perfil de humor, e era ótimo, assim, porque eu ria horas daqueles memes, né? E eu falei, gente, a rede social é para isso. Se você estiver usando a rede social para qualquer outra coisa, para ver tragédia, para se colocar para baixo, para se comparar com o outro, você está usando errado, né? Eu acho assim, eu uso muito para educação, eu gosto de aprender coisa, e para humor também. Eu tenho usado as redes sociais principalmente para conhecer pessoas. E assim, é muito legal hoje, né? Vamos deixar bem claro, isso coisa de uns 40 dias para cá. Porque assim, eu entrei nos grupos de engajamento e eu não entendia muito bem o que era aquilo, né? Eu falei, gente, se eu não for obrigada a ir, eu não vou em lugar nenhum, né? Então deixa eu achar aqui uma obrigatoriedade diária para que eu comece a interagir. E eu me lembro que você ainda falou assim para mim, Marjorie, mas aí não é um público específico, né? Eu falei, não, mas eu não quero um público específico. Na verdade, agora eu só quero mesmo me obrigar a ver o que acontece, né? Entrar em movimento. Que igual você falou, eu já tenho meio século de vida, né, gente? Eu vou fazer 48 anos já. Ai, que horror. Então, assim, eu não tenho tempo para procrastinar. Sabe? Quando, assim, você já tem mais tempo para trás do que para frente. Então, assim, o meu hoje, ele é muito, muito importante. E considerando minha história de vida, né, entre, como a Raquel diz, viver morrendo, eu realmente não me vejo com tempo para procrastinar o que eu quero fazer. E aí entrei nos grupos de engajamento. Eu olhava as postagens assim, aquilo não fazia o menor sentido para mim, mas você tem que responder alguma coisa boa com 4 palavras. Gente, isso é um exercício incrível. De criatividade. Né? Nossa! Porque tem gente que fala assim, Marjorie, eu não consigo fazer uma postagem por dia, eu não sei o que escrever. Eu falei, não, começa, que você vai começar a desenvolver e aquilo nasce, né? E aí elas falam assim, não, mas eu não sei escolher cor. Eu não sei escolher. Eu falo, gente, a gente não sabe nada, ninguém nasceu sabendo, mas começa. Né? E nesses 30 dias veio a parte do organizar. Organizar feed, organizar bio. Só o Instagram, o Stories, que eu deixei por conta da Dru, que ela fez um curso de Stories. E depois eu como rede assim, né? Falei, nossa, o curso dela era só Stories. Então não tinha a outra parte, né? Falei, nossa, eles estão fracionando os cursos de uma forma tão fechada, né, agora. E aí nós fizemos isso. Os feeds que nós organizamos foram ficando uns mais lindos que o outro, e essas meninas foram desenvolvendo, e agora eu peguei gosto. Aí você não olha mais. Você não olha mais do mesmo jeito, né? E nesse grupo que nós abrimos agora de desafios, né, que é o diagnóstico, qual que vai ser a sua proposta? Porque você falou que vai dar um presente para as participantes mais ativas, né? Boa. Qual que vai ser a proposta? A gente... Nossa, me pegou de certo que eu falei do presente, a gente não combinou nada. Mas vamos lá. A gente pode fazer uma imersão aí sobre Instagram. Não, você não tinha falado de um e-book? Ou de um bônus? Não, então bônus. Você falou que estava... Aí a gente pode fazer uma aula, o bônus. A gente pode fazer uma imersão, não uma aula, não. Uma imersão mesmo, né? Uma aula mais densa do Instagram. Desde criação, estratégia, identidade, posicionamento, tudo para você se destacar. Esse é o bônus. Eu já falei que eu tô lá. Gente, nós temos muito que aprender e eu acredito que juntas a gente vai muito mais longe e se diverte muito mais. Sim, né? Com certeza. Então eu peguei aí uma de calça curta, então ela vai elaborar direitinho ali o bônus, né? O presente da imersão e vai colocar lá no programa para nós. Eu já tenho pronto, mas eu tinha pensado ao vivo, Marjorie. Mas se você quiser, eu gravo. Não, eu acho que o ao vivo é muito mais legal, não é? Eu pensei em ao vivo. Você marca, você marca e depois a gente vai deixa disponível para quem não puder assistir em tempo real. Não, Tati, não foi falta de vergonha, fica tranquila.
Ilma, você não tá vendo? Ela colocou assim, eu ainda não fiz, mas porque tá faltando vergonha mesmo. É porque nós temos um tempo, né? A gente tem uma informação, aí nós administramos essa informação, e quando chega o tempo certo, a gente vai lá e faz. Eu acredito de verdade que não existe ninguém atrasado. O importante é você começar. Exatamente. É importante também não se martirizar, né? Vai ter seu tempo. Você tá aí processando o que você precisa. Na hora certa, você vai fazer. Igual eu. Eu mesma, assim, eu demorei muito para colocar em prática. Eu conheço o marketing de afiliados desde 2016. Então, eu levei 4 anos para criar vergonha na cara e falar, é legal. E eu descobri quando eu vi um vídeo do Joba lá mostrando que ele ganhou 1 milhão no ano. Aí eu pensei, poxa, se ele pode, eu posso. Não é? Não, é muito interessante quando você vê esses meninos. Que vira, né? Não, mas são meninos, né? A maioria deles começaram assim. Eu tenho um professor que eu participei de um workshop dele. O cara começou com 14 anos. Hoje ele deve ter 21, 22. Ele já fez 2 anos seguidos, ele já fez 1 milhão. Sabe? Não que ele seja bom. Segundo ele fala, ele não é bom. Só que ele é perseverante e ele não para. Né? E aí vem aquilo que você falou, é não parar mesmo. Igual ele, o resultado dele que ele mostrou 1 milhão, mas ele deixou bem claro, eu tô há 4 anos trabalhando, todos os dias fazendo o que tem que ser feito, o básico bem feito. Então, foi aí que eu falei, poxa, se ele conseguiu, se eu tivesse começado há 4 anos atrás, não é? Então, vamos à luta. E aí tem outro detalhe também importante. Porque eu escolhi um nicho que tem uma concorrência muito grande, que as pessoas querem ver resultado, as pessoas querem ver dinheiro, as pessoas querem que você mostre seus resultados. Então, eu pensei, poxa, como que eu vou me diferenciar, né? Porque eu tô nadando com tubarão. Então, eu comecei pegando muito forte todo o meu conhecimento em marketing em geral. Então, eu já comecei, por exemplo, cuidando muito da minha identidade, cuidando muito do conteúdo, cuidando muito da linguagem, estratégia, né? Você tem que ter estratégia em tudo que você for fazer. Então, qualquer projeto que vocês forem começar, vocês pensem na estratégia antes. Afia o machado. Não chega cortando, não. Afia o machado, foi ótimo. E é interessante que, assim, o meu mercado já não é esse, mas também é um mercado muito concorrido, né? Que a gente tem uma série de pessoas ensinando produtividade, ensinando inteligência emocional, mas ensinando de uma forma, assim, muito específica e pegando muito na neurociência, sabe? Pegando muito também na parte de religiões, e não é a minha pegada. Qual que é o meu interesse? Sabe? Vamos dizer para as meninas já começarem a se inteirar, qual que é o meu nicho de mercado? O meu interesse é fazer donas de casa ressuscitarem, literalmente. Então, assim, qual que é a minha alegria? É ver uma dona de casa que acha que realmente vai morrer na pia ou no tanque e fazer essa mulher florescer. Sabe aquela mulher assim que ela já teve um sonho um dia e por alguma razão ela simplesmente se conformou com aquela situação? E não são donas de casas que não trabalham fora, algumas trabalham fora. Tem algumas terapeutas que são donas de casa e essas mulheres deixaram de sonhar com uma vida melhor. Então, o meu nicho de mercado hoje é uma mulher que queira ser produtiva, ter um resultado financeiro com inteligência emocional. Sabe? Você não ficar mais ali pensando no que vai fazer pelo dinheiro, mas pensando no que vai fazer por um sonho e um resultado a longo, médio, curto prazo, mas um passinho de cada vez. Então, aqui no programa, a gente começa no sistema Fly Lady, né, com aquelas mudanças de hábito, os pequenos passos. E algumas pessoas falam assim para mim, Marjorie, seu canal vai bombar se você começar a ensinar a fazer dobra de roupa. Tá, só que eu não quero ensinar a fazer dobra de roupa agora. Tem todos os vídeos dentro do programa eu ensinando a fazer dobra de roupa, né? Faz parte. Mas não é do meu interesse, sabe? Tanto que, assim, eu gosto muito de algumas personal organizers, por exemplo, a Priscila Saboia, que foi a que eu fiz o curso. Se eu preciso de um vídeo de dobra de roupa
que está disponível, eu vou lá e pego dela. Uhum. Né? Por quê? Porque dentro do que eu acredito, o nosso tempo é o nosso ativo mais precioso. Então, eu quero que as mulheres vejam o que não está disponível na internet o tempo todo, mas que elas se coloquem naquela posição de eu quero o novo. Que vai eu quero aprender. Vai muito além da organização, né, Marja? Muito além. Vai além de você realmente não... Porque assim, vamos falar de organização, vamos falar de vida de dona de casa. Por muito tempo aqui em casa, eu na hora que eu pensava assim, nossa, minha casa tá bagunçada e amanhã eu vou ter que dar uma faxina. Eu chegava a chorar, de pensar que eu ia ter que fazer aquilo. E era um dia inteiro por conta, e era um dia inteiro de muito mau humor e muita energia ruim. Até que eu percebi assim, que se eu organizasse e depois cada dia eu fosse fazendo o mínimo, com o mínimo de esforço, as coisas iam melhorar. E de fato melhoraram. Hoje eu amo arrumar minha casa. Eu gosto, né? E eu não me sinto bem quando ela tá bagunçada, mas também eu não me martirizo por ter que arrumar. E isso traz qualidade de vida como um todo. Porque a minha vibração é outra, a minha energia é outra. Eu não tenho mais aquele estado, né, de tristeza em ter que fazer o que tem que ser feito. Então, e nisso a gente economiza tempo, energia, a gente ganha qualidade de vida. E isso que você quer trazer é muito bacana, porque ir além da organização é organizar a vida, né? Você não quer ensinar a organizar uma gaveta. É a vida. Começa em casa, né? Porque você tem que estar num ambiente que te acolha. A maioria das mulheres estão se sentindo engolidas pela casa e não acolhidas. E, consequentemente, essa energia ruim também está engolindo a família. Também está engolindo e tirando, assim, a paz e gerando um nível de estresse extremamente alto. Eu fico muito triste com algumas coisas que eu vejo na internet, né, do tipo assim, que os filhos estão sendo hoje peso para as mães dentro de casa. Mas elas não querem dizer isso, sabe? Não é um sentimento de dizer que não gostam dos filhos, não é isso. Mas é realmente essa desconexão que ela tá com os resultados que ela quer. Como agora, todo mundo dentro de casa, ela se vê como escrava, ela se vê como empregada de todo mundo. Porque o marido tá dentro de casa, mas aonde ele tá? Ou ele tá jogando videogame. Gente, eu tô falando isso de 80% das meninas que a gente tem conversado. Ou ele tá jogando videogame, ou ele tá deitado assistindo televisão. Por quê? Ele tem lá a função dele, a parte dele, e tudo bem, né? E elas não pedem ajuda. Quer que ele adivinha. E assim, é cultural, tá? Homem precisa ajudar sim, mas é algo assim... cultural, é nosso mesmo, né? Essa coisa de que a mulher que faz as coisas. Aqui em casa, assim, graças a Deus, eu tenho muita ajuda. Igual, eu tô estudando e aplicando as coisas de manhã até de noite. O Wesley e a Duda se revezam ali com o Felipe, mas eu tô aqui, por exemplo, ele tá ali no sofá, tá uma baguncinha ali, eu tenho que ficar por aqui. Eu não consigo foco 100%. Mas o Wesley me ajuda. Mas eu sei que tem homens que não ajudam. E não adianta você falar assim, manda ele fazer. Não é assim, gente. É cultural. Às vezes foi a forma que vocês... É o caminho que vocês trilharam até aqui. É difícil fazer essa mudança. Então, na verdade... E tem muito esse negócio de você querer que a pessoa adivinhe. A pessoa não vai adivinhar o que você quer. Você tem que falar. Você tem que demonstrar. Você tem que pedir. Eles não vão adivinhar. Então, aqui em casa, eu aprendi a pedir. Antigamente, também eu não podia. E eu ficava puta. Eu ia arrumando a casa e xingando todo mundo. E agora, não. Agora eu aprendi a pedir. Ó, fulano, você vai fazer isso? E fulano, você faz aquilo? E aí, todo mundo colabora. E eu não me sinto escrava. Mas também é um processo. É um processo. Eu sou a favor dos combinados, né? Então, assim... para o meu trabalho dar certo, para realmente eu ter um resultado financeiro, eu preciso de ajuda. Sim. Né? Porque o seu trabalho, ele vai ser para todos. Não é uma coisa só eu, né? Colaboração, e aí, né? esse combinado deu super certo aqui em casa. Super certo. E o Valdir cozinha, né, mais do que eu. E as meninas também me ajudam, né? E as meninas me ajudam muito também com
tudo que eu peço. Mas eu ainda sou a dona da casa, eu tenho que ir lá e delegar as funções e falar o que eu preciso de cada um. Eles fazem o grosso por cima e você vai... Eu sei como é que é. É, delegando, né, e corrigindo. E tem o meu dia de ir lá e cumprir com as missões do dia. Então, no programa, nós temos missões diárias, que são aquelas coisas que você vai fazer durante o mês todo e mais a rotina manhã e noite. Então, eles têm cuidado das rotinas e eu fico só com missão e roupa, né? Porque se você colocar o Valdir para passar roupa, você pode ficar tranquila que você vai ter menos roupa para lavar. Porque ele queima tudo. Ele queima tudo, tá tudo certo. Aqui em casa tá a gente não passa roupa. Ai, que sonho. Em casa a gente simplesmente não passa roupa. Quando o Wesley precisa usar a roupa social, ele passa. Por quê? Porque eu queimo a roupa. Então ele falou, bem, eu não quero mais perder minhas roupas, eu vou aprender a fazer essa bagaça. E ele vai lá e ele mesmo faz. E pronto, a gente vive feliz para sempre com as roupas amarrotadas. Entendo perfeitamente, né? Gente, prioridade é tudo nessa vida. Claro, muito não importa o que é. Eu costumo dizer, não existe nada certo e errado. Existe prioridade e escolha. É isso aí. Simples assim. Eu tenho uma aluna que participou agora desse mês e ela nunca tinha passado um tal de um macacão. E o marido dela é enorme, né? E ela é baixinha, mas ela também é forte. E ela falou assim, Marjorie, e aí eu ensinei, né? No dia lá, eu ensinei ela a passar camisa e tudo. O marido gosta de camisa, mas não usava porque não tinha como usar, né? Aí ela aprendeu, ela se dispôs, ela aprendeu. E num domingo, para ir para a igreja, ela passou um macacão. Ela falou, Marjorie, o macacão cresceu. Porque eu nem imaginava que aquele negócio era de passar. O macacão ficou enorme. E aí diz ela que entrou no elevador, assim, né? Ela e ele, todo passadinho. E eu, na hora, veio a cena, sabe do Shrek com a Fiona, quando eles estão engomadinhos no palácio? Mas eu ria tanto, que eu falei assim, não, eu não tô acreditando que você nunca tinha passado. Ela falou, Marjorie, não, né? E tá tudo bem, né? Só que agora ela tá doida pra achar uma foto do antes e depois do macacão nela, pra poder mostrar pra todo mundo que agora ela é dona. E, finalmente, nós vamos falar de foco. Foco e disciplina. Ilma, o que é foco e disciplina para você? É de comer ou de passar no cabelo? Tô brincando. Adorei! Não, adorei! Não, mas essa seria a resposta de 80% das pessoas. A gente escuta falar de foco e disciplina e vê frases perfeitas e não sabe o que é. Gente, não é? Eu sou aquele tipo de pessoa assim, ó. Sabe a Dory do Nemo? Ela tá indo por um caminho e de repente, que legal! Eu sou assim. Então eu sento aqui no computador, por exemplo, para estudar. Se tem uma coisinha ali na TV, se tem um barulhinho, e quando eu vejo, eu fico hora naquilo e esqueço o meu principal. Então, para mim, foco é um exercício assim, diário, muito difícil. Mas ter foco, você realmente se concentrar naquilo te faz economizar muito tempo e automaticamente muita vida, né? Porque tempo é vida. E muito dinheiro. E muito dinheiro, sim, com certeza. Então, foco é isso. E disciplina é realmente você lutar contra tudo, contra o que você não quer e fazer o que tem que ser feito. E para ter foco e para ter disciplina, você tem que pensar sempre no que você quer alcançar de fato, né? Você sempre tem que... Sempre, gente, tudo que quando você estiver muito desanimada, você não tem, nem precisa buscar motivação, você tem que só pensar na chegada, né? É na chegada, onde você quer chegar. Então você faz porque tem que fazer, você faz o que tem que fazer. Pra mim, é isso. Mas assim, eu fiz diariamente. Eu fiz uma postagem lá no blog há um tempo atrás sobre força de vontade. E eu falei mais ou menos nessa postagem o que você está falando aí agora. Se você não pensar no resultado, não existe força de vontade que te faça chegar lá. Exatamente. Porque você pode ter muita força de vontade, muita vontade, e continuar sentado no sofá com toda a força de vontade que você tem e não fazer nada. Exatamente. Algumas pessoas falam assim para mim... Outra coisa também importante, hoje mesmo eu estava conversando com a Wesley sobre isso, né? Você precisa se colocar num senso de urgência. Igual você falou, eu não tenho tempo, eu tenho meio século, eu não tenho tempo mais, meu tempo já era. Eu preciso para ontem, eu preciso fazer acontecer. Cada minuto que eu perco. E muitas vezes a gente não tem esse senso de urgência.
né? A gente acha que, já vivi assim tanto tempo, né? A gente não tem. A mesma coisa é, por exemplo, você só tomar uma decisão drástica quando você perde o emprego, quando você está numa crise financeira, que aí você tem a descoberta da sua vida e começa a se movimentar, porque é o senso de urgência. Então, você tem que ter o senso de urgência. O que eu fiz para desenvolver um pouco, né? Eu ainda estou no processo de foco de disciplina. É pensar no que eu quero, coloquei um prazo e eu tenho um senso de urgência. Como se a minha vida dependesse disso. E de fato ela depende. Porque a vida que eu quero, ela depende disso. Então, só que eu coloquei urgência, eu coloquei um prazo, eu preciso, né? Enquanto a pessoa não tem isso. O senso de urgência que eu tenho é porque eu realmente já morri, né? Então, assim, não, mas é verdade, porque assim, até que você tenha uma experiência de quase morte, gente, eu fiquei 17 minutos parada, né? Então, quando o médico simplesmente estava assinando o atestado de óbito, por alguma razão, Deus me ressuscitou. E quando você passa por isso, você passa a ver que realmente é daqui para ali pode acontecer. Só que o legal de você ouvir eu falando isso é você não ter que passar por isso para ter um senso de urgência para construir a sua vida. Sim, vai né? esperar? Mas o meu realmente foi por aí. Eu precisei passar por isso. E eu não reclamo, não, porque se não fosse por isso, eu não teria chegado onde eu cheguei e não faria o que eu faço, né? Tudo realmente tem ali o seu lado bom. Mas sobre foco e disciplina, eu não tenho foco e eu não tenho disciplina. Realmente, não é porque você não tem que você não vai fazer. É uma escolha. Então, eu não posso, por exemplo, pegar o celular na parte da manhã. Se eu pegar o celular na parte da manhã, eu perco a minha manhã toda. Não, eu perco Simples o dia. assim. Eu perco o dia. Eu sou capaz de perder o dia. Horas ali, ó. Né? Então, assim, é o tipo de coisa que, como o Jerônimo fala, você tem que fazer o difícil ficar fácil e o fácil ficar difícil. Eu sei que se eu não fizer exercício físico de manhã, eu não vou fazer durante o dia. Eu também. Então, eu já tenho que levantar e fazer. Porque senão eu vou continuar sem ver o meu queixo. Você sabe que agora o meu objetivo é ver meu queixo, né? Eu quero que ele fique assim, ó. Tá vendo? Certo, tô vendo. Então, são coisas, é lógico, é mais fácil eu ver meu queixo do que diminuir meu abdômen, né? Vamos para metas específicas, ó, né? Boa. Então, são coisas pequenas, mas como eu falei, o processo a gente se diverte, né? E vai caminhando um dia após o outro. Em termos de foco e disciplina, novamente. Então, assim, quando você usa as redes sociais para essa mudança de hábitos, você tem que ter essa diligência. Qual horário que você pode entrar? Por quanto tempo você pode ficar? E uma das coisas que eu ensino quando a gente está falando de organização da rede social é você fazer a programação da semana. Então, você vai ficar o dia inteiro ali, se for o caso, porque no meu caso eu faço 30 postagens de uma vez, e aí programa a semana. Então, você olha lá, quando eu vou ver ali a minha atividade, eu fiquei durante a semana 5, 10 minutos no Instagram. Mas eu tenho presença lá no Instagram porque eu estou sempre respondendo. E isso me deixa muito orgulhosa. No seu relatório dá só isso? Só isso. Ai, eu não vou contar o meu, não. Me dá até vergonha. Não, mas é porque olha o que eu faço. Eu entro no celular... Não, peraí. O meu dá 6, 7 horas. Sério? Sério. 6, 7 horas de vida só no Instagram? Ai. Você sabe que quando eu tava com as meninas, quando eu tava organizando o Instagram das meninas, o meu bateu o recorde, ele chegou a 32 minutos. Olha. Não, isso é... 32 minutos. Mas por quê? Porque assim, eu faço isso, né? Um dia da semana eu vou lá, coloco tudo e as postagens sobem pelo estúdio de criação. Por isso que não conta, né? Não vai contar aquele dia que eu fiquei lá subindo as postagens, então, programando. Só que aí eu tenho um probleminha, assim, ó. Eu tenho uma séria dificuldade de trabalhar no computador. Eu gosto de trabalhar no celular. Então, eu faço as minhas artes no celular. O Canva do computador é uma delícia, mas eu só faço no celular.
eu já posto no meu celular, já deixo os rascunhos, ou seja, tudo é pelo celular. Então, eu passo muito tempo aqui. Sabe? Não, mas então essas 6 horas é produzindo. Sim, sim. Mas alguma. Mas lembra então... que eu sou a Dori? Então, aí eu tô ali produzindo, de repente passa um peixinho. Aí eu, que legal! Deixa eu ver, entendeu? Ele colocou aqui, esse de um hábito, ele colocou aqui assim, ó, dá para colocar um alerta de tempo no Instagram. Sim, dá, mas pelo que ela está explicando, né, realmente não é só distração, é porque ela já trabalha tudo no Instagram. Por isso que dá essas 6 horas, né? Então, dá um desconto aí, porque você está produzindo, você não está só se distraindo. Né? Tem lá seu período de distração, mas... Mas, né? Por exemplo, assim, eu tava bem bonitinha, eu tava com uma rotina bem legal, assim, que eu acordava e não pegava no celular. Eu ia direto pro computador, estudava, fazia as coisas no computador. E só pegava o celular de tarde. E tava deslanchando. Aí, de repente... A Tatiane falou que também é super Dori. Não, mas é desse jeito, é difícil. Aí, identificação. Aí, de repente, é até interessante estar participando dessa live, que eu vou até falar sobre isso, né? De repente, assim, em um dia, tudo virou de pernas pro ar. Eu vi a minha casa bagunçada, eu vi que eu não estava mais acordando cedo, eu não estou fazendo rotina, eu não tô... Então, aí, até anteontem, eu peguei para limpar a casa, organizar. Ontem eu peguei para estudar e fazer meus checklists. E agora o próximo passo é voltar a acordar cedo e voltar a não pegar no celular e voltar. Justamente porque, assim, você perde o foco muito, muito fácil. Quando você vê aquilo que você está tentando criar o hábito, já foi, já era, né? É uma luta diária. É uma luta diária. Eu tenho, assim, eu sou muito noturna, né? Eu trabalho muito na madrugada e aí eu acordava meio-dia. Agora, eu trabalho até mais tarde e acordo em média às 6 horas da manhã. Então, eu durmo mais ou menos entre 3 e 4 horas, mas eu tô tão motivada que, assim, o corpo dorme. Mas o Valdir diz que eu pulo na cama, né? E eu, assim, eu acordo bem, eu acordo disposta, eu acordo ali assim, sabe? E uma coisa muito importante para melhorar a sua motivação e o seu desempenho para o dia seguinte é você fazer o seu plano diário. Então, o que realmente você vai fazer no dia seguinte e que momento? Então, de manhã você vai fazer o quê? De tarde você vai fazer o quê? À noite, o que você vai fazer? Entende? Então, você não se perde quando você faz isso. Então, no programa a gente ensina a fazer o que nós chamamos de DRD, que é descarregar, reunir e distribuir durante a semana tudo que você tem para fazer. Quando isso fica redondinho, que você olha e fala assim, uau, eu faço isso tudo. Não tem pra ninguém. Aí você começa assim, não, eu sou um sucesso. Eu sou um sucesso, porque eu sou um sucesso, e aí você acredita tanto que você é um sucesso. Também, né? Não, porque daí você não se permite. Porque você quer ser um sucesso, né? Gente, o ser humano quer. Não adianta, você quer aplauso, você... E quando você consegue se aplaudir, é um aplauso muito melhor do que o de outras pessoas. Né? Você se motiva, você se inspira, e aí você começa a gerar nas pessoas ânimo para também fazer o mesmo. Então, só para fechar aqui, para quem não nos conhece, né? Eu sou a Marjorie, criadora do programa Eu e Minha Casa Organizada. E, de novo, eu acredito que tudo começa em casa, e você organizando a sua casa, a sua vida, a sua mente, você é capaz de, sim, ser uma empreendedora de sucesso, uma terapeuta de sucesso, ser autônoma, ser uma empresária e ser o que mais você quiser. Eu e a Ilma somos irmãs, né? Irmãs mesmo, de verdade. Não parece, né, gente? Ela é linda. Mas nós somos irmãs. E nós temos, assim, hoje, a oportunidade de trabalhar não juntas, não no mesmo jeito, mas uma tem trabalhado com o mesmo objetivo da outra, levar mulheres a descobrir um novo mundo, um mundo novo, e um mundo onde você vai inspirar seus filhos. O meu trabalho começou porque eu sou tia de salinha, ou seja, eu trabalho com crianças. E o que eu percebo no meu trabalho com crianças? A gente fala para as crianças sobre um mundo bom, sobre um Jesus que cura, sobre um Jesus bom que traz alegria para uma casa, e quando ela chega em casa, ele vê uma mãe surtada, desesperada,
que não tem, assim, o mínimo daquilo que nós falamos. Tem criança que não quer sair da igreja, porque na igreja a mãe é boazinha, em casa ela vira uma coisa esquisita. Então, por isso que o meu trabalho foi, né, vindo para esse mundo de mulheres. E agora, com a Ilma, né, a proposta é essa, que as mulheres tenham uma casa organizada, um eu organizado e uma situação financeira e de carreira também possível, né? Tudo depende da sua vontade. E uma coisa que eu sempre falei, você quer ver milagre? Anda com quem faz milagre. Simples assim. Com quem vive milagre, com quem vive resultado. A gente vê um monte de gente aí dando um monte de... Como é que o Joel J fala? Conselho construtivo, né? Que ele fala? É. Aí, você vai aceitar conselho construtivo? Não, não é conselho construtivo que ele fala. É conselho construtivo de quem não construiu nada. Ser seletivo, né? Vamos lá se divertir na rede social e seguir quem realmente importa. Eu vou então desligar, nós vamos nos despedir e nós voltamos então agora lá no Papo de Afiliada. Boa tarde. Entrando aqui, nossa primeira transmissão ao vivo é assim de supetão. Não avisei, não teve nenhum aviso antecedendo, porque eu tava num bate-papo com a Marjorie do Eu e Minha Casa Organizada, e a live acabou lá, e ela falou, bom, vamos agora pro Papo de Afiliado pra gente continuar o nosso papo sobre organização, sobre disciplina, inteligência emocional, produtividade, tudo que acaba de alguma forma ajudando, né, no trabalho como afiliada, querendo ou não, acaba colaborando. E aí, Marjorie? Agora é minha vez, estou aqui procurando um filtro. Achou? Achei um aqui. Na hora que nós entramos, o meu não apareceu. Eu adoro filtros. Nessa segunda parte agora, eu queria que a gente focasse mesmo num conteúdo bem bacana, né? Então eu vou oferecer, né, como conteúdo bem bacana, uma forma da pessoa se organizar em termos de horário de estudo, trabalho, casa, filho, marido, enfim. E você? O que você vai oferecer para nós? Ah, mas você gosta de me pegar de calça curta, né? Adorei isso! Ai, meu Deus! Adorei isso! Gente, vamos ver, vamos desenrolar aí a conversa, porque eu não sei, eu caí de paraquedas aqui, tá? Que fique bem claro. Eu caí. Não, gente, não fala isso. As minhas alunas estão aqui. Eu sempre falo assim, gente, pelo amor de Deus, nunca convida alguém em cima da hora. Uhum. Então vamos deixar claro. Vamos deixar claro. Certo. Não, eu mandei o recado antes, ela que não viu. Simples assim. Ah, tá. Uhum. Né? Então vamos lá. Sobre essa questão de colocar em prática, né? Qual que é a forma que você acha que mais funciona, que elas poderiam aplicar nesse primeiro momento já? Então, você comentou que é muito estudo, né? Quem quisesse começar agora, principalmente um detalhe muito importante, que a Ilma pode até falar melhor do que eu, porque ela tem alguns cursos nessa área a mais do que eu. Tem muito curso ruim. Muito curso ruim. Então, não saia comprando qualquer coisa que esteja muito barata, e também não é porque é barato que é ruim, mas procure saber quem são os produtores, para você não perder dinheiro, né, principalmente. Mas uma vez que você comprou o curso, você vai precisar saber qual horário você tem para estudar. E a maioria dos cursos, ele tem ali a parte teórica, e no caso, né, que eu optei pelo Fórmula Negócios Online, porque eu não sabia absolutamente nada. Então, quem não sabe nada, eu não vejo nenhum outro curso que possa ajudar. Além do Alex mesmo. Por quê? Ele mostra ali o clique. As aulas são maiores, são aulas que até são maçantes depois que você sabe, né? Porque enquanto você não sabe nada, você fica meio que grudado ali, sem entender nada, mas aí você coloca flui. 2 vezes e vai. E tem a aplicação. Então, você precisa ter esse momento de você poder sentar, no mínimo, por dia, 50 minutos.
Uhum. Então, se você vai entrar para o mercado, dentro de todo o caos que tiver, você vai precisar de 50 minutos para se dedicar a estudar. Uhum. E depois da segunda semana, principalmente, né, que na primeira semana é tudo muito novo, não convém você sair clicando tudo, tenta aprender, entender, vê o suporte. Quando compram com você, você dá algum tipo de suporte? Sim, aí eu dou o suporte individual no WhatsApp, todo acompanhamento. Nossa, olha, tá vendo, gente? Veja com quem você está comprando, né? Porque se você não tem esse suporte, eu costumo falar para as meninas assim, olha, se comprar eu dou o meu suporte. Você vai chorar em outros lugares, não no mesmo lugar que eu chorei. Eu acho que isso já é assim, né, surreal. Sim. Marjorie, mas você falou que o curso é simples. Do curso já é bom. O suporte já é completo. Mas é mais um acompanhamento, assim, um direcionamento. Por quê? Cada pessoa tem a sua particularidade, tem o seu momento, tem o seu ritmo. Cada pessoa tem as suas habilidades, tem a sua rotina mesmo. E algumas... O que funciona para mim não vai funcionar para você. Então é bom você ter alguém que já passou por aquilo para falar, para você não vai funcionar dessa forma. Você vai ter que estudar assim, assim. Começa por tal parte, faz dessa forma. É um direcionamento para, igual a Marjorie falou, para você não chorar, para você realmente não chorar por onde a gente chorou. A gente vai te mostrar o caminho para realmente você não sofrer, né? Para você pegar um atalho aí mais certeiro. E então, assim, é primordial que quem for entrar no mercado tenha esses 50 minutos. E aqui nós vamos ter um motivo para você fazer isso. Se você entra numa faculdade, você sai da sua casa, tem o tempo de percurso, fica nessa faculdade 4, 5 horas sentada, né, numa cadeira, ali de modo presencial, e depois você tem ainda 4 anos de estudo, 5, dependendo do que você escolher. Aqui você faz o seu tempo. Então você precisa ser muito criterioso, e eu tô falando 50 minutos, mas é um mínimo por dia. Eu cheguei a ponto, assim, eu não tive Natal e Ano Novo esse ano. Né? Eu tive visita, e a visita também, tadinha, ficou por conta. Ainda bem que eles vieram de carro. Né? Porque a gente avisou, né, que estava nesse processo. Mas eles vieram e passearam, tá tudo bem, porque eu estava bem focada. Então eu acordava, dormia e só não tomei banho com Alex Vargas. Mas era manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, manhã, tarde, noite, porque eu queria demais entender aquilo. Eu precisava demais. E são quase 400 aulas. Sim. Né? Então, assim, não dá para você realmente não ter esse tempo de estudo com responsabilidade. Sim. Então, você tem casa, você tem marido, você tem filhos, pode estar aquela confusão. Então, ou você acorda 50 minutos antes da casa, que eu acredito que seja o melhor, porque você acorda, você está descansada, né? Estuda ali entre 50 minutos, 1 hora e meia, depende do seu empenho e do seu, né, da sua mecânica ali na casa, e depois segue o seu dia sem mexer naquilo de novo. Eu tenho uma aluna que eu consigo fazer o acompanhamento com ela às 6 horas da manhã. Ela tem 3 filhos pequenos. Então é impossível ela ter foco e atenção plena tendo que acudir os meninos, né? Tendo que estar ali socorrendo e tudo. E ela também tem a síndrome da Dory. Ela se distrai muito fácil. Então foi uma forma que nós encontramos. Nesse caso do estudo, até quem está começando assim do absoluto zero e não conhece, eu acho que a pessoa tem que imergir nesse mundo. Imergir nesse mundo quer dizer, no momento que tá você com seu filhinho, ele está assistindo um desenho, você põe o fone de ouvido, pega o celular e assiste o curso. Ah, mas eu não vou absorver, porque não é o momento de estudo. Não, o seu cérebro está acessando todas essas informações e você vai tendo mais afinidade com o assunto. Depois você vai assistir essa aula para aplicar certinho, mas pelo menos você vai e tal. Como eu já tenho um certo conhecimento de palavras, de tudo, quando eu vejo que é uma aula teórica do Alex, porque tem aula ali de 40 minutos, eu coloco o fone de ouvido, aí eu vou fazer almoço, eu vou fazer alguma coisa, eu faço ouvindo a aula.
Aí, se eu vejo que tem uma parte lá na aula que ele vai mostrar uma coisa no computador, um clique a clique, aí eu anoto e depois eu vejo só aquela parte também. Porque como eu já tenho afinidade, eu absorvo aquilo e eu já aprendo. Esse dia eu fui fazer um curso sobre conteúdo. No dia que eu fui limpar a casa, enquanto eu limpei a casa toda, eu assisti o curso da Mulher Inteira. Ouvindo. Então, você tem que otimizar seu tempo. Você, como dona de casa, assim, me corrija se eu estiver errada, mas é realmente otimizar o tempo. E o tempo que você estaria ali vendo coisa que não vai te agregar, imerge naquele mundo, até que você entenda de fato todos os termos, tudo que é usado, porque isso com certeza vai te levar a estar a um passo à frente. Né? Você realmente entender tudo a fundo, assim. Eu faço quase a mesma coisa, só que eu não ponho fone de ouvido. Às vezes eu vou lavar roupa ou estou lá fora, então são coisas que dá para você ouvir, né, tranquilamente, e aí sim começar a fazer parte da sua vida, o vocabulário, algumas coisas, só que eu coloco na caixinha de som. Então, todo mundo faz o curso junto comigo, eu, os meninos, cachorros, vizinhos, porque eu me mexo, né, e meu celular é novo, eu não quero nenhum risco dele cair dentro da água, nenhum risco dele, sabe? E aí eu ponho na caixinha de som, ponho ele lá e escuto por onde eu vou. Minha caixinha é bonitinha, de verdade, então eu carrego ela. Mas eu não faço meu celular correr riscos. Boa, sabe? Boa. Gente, é uma ferramenta de trabalho. A partir do momento que você tem um equipamento, é uma ferramenta, ele não pode mais ir para a mão do seu filho, você não pode mais cuidar desse equipamento de qualquer maneira, a memória tem que estar limpa sim, você tem que ter aquele cuidado com o que você baixa, né? Se você tem ali 500 grupos, você vai ter que selecionar o que você vai sair, sabe? O que você vai ficar, o que você é relevante, o que é relevante para você. Porque tudo isso te distrai e faz você perder tempo. O tempo que você está ali vendo alguma coisa de um grupo irrelevante, você está escutando a sua aula, né? No programa, eu falo para as meninas assim, as minhas aulas são mais curtas, né? Tem alguns vídeos que eu coloquei lá, que são maiores, mas as minhas aulas são curtas, em média de 15, 20 minutos. Então, nós temos o trato de finalizar a cozinha toda noite. Então, qual que é o combinado? Você vai ligar na aula que você está, enquanto você finaliza a cozinha, você me escuta. Simples assim. Você não vai parar e ficar na frente do celular. Mas no caso do marketing, a gente tem os clique-clique, né? Então, pega lá tudo que você ouviu e vai fazer esse momento de aplicação. Mas que seja conteúdos de YouTube, podcast, eu faço caminhada ouvindo podcast. Ouvindo. Assim, eu não desperdiço um minuto. Se tem um minuto para eu aprender, eu aprendo. Esses dias estava tendo um curso que era na hora do almoço. O Wesley quase morreu de rir, porque foi uma semana toda eu fazendo almoço, dando comida pro Felipe, ouvindo o bendito do curso. E aí ninguém podia conversar porque eu estava focada ali, mas dando comida pro menino. Porque você tem que otimizar seu tempo mesmo. Você tem que aproveitar cada minutinho que você tem ali e é para você, para o seu crescimento. Claro que vai ter um dia, né, que você já tá fazendo tudo com o pé nas costas, você não precisa dedicar mais tanto tempo, você consegue fazer em poucos minutos resolver o que você tem que resolver, porque você vai ter muita facilidade. E aí sim, aí você se joga no Netflix, vai ouvir uma musiquinha, né? Aí muda um pouco. Estamos na expectativa desse dia chegar. Você falou sobre isso, o Wendel Carvalho fala no hiperfoco, né? Então também isso vale para você fazer um combinado com a família. Por quê? Então você chega assim, olha, pessoal, a mamãe vai ficar em hiperfoco por 90 dias, né? O Wendel Carvalho fala que não é bom que você passe de 90 dias, porque é como um elástico, né? Você vai puxando, 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 até que chega uma hora que ele vai estourar. Então você tem que dar essa folga. Sim. Então eu fiz o hiperfoco, e eu acompanho, né, o trabalho dele em termos de produtividade, é muito bom. E eu tô sempre falando as minhas fontes, por quê? Você tem que saber de onde está vindo a água que você está bebendo. Né? Então, quem é que te dá o direcionamento? Quem é que dá o direcionamento para quem está te direcionando? Sim. Eu cheguei a um extremo que eu fui ver quem foi que ensinou o Tony Robbins. Aí eu parei de ouvir o Tony Robbins, fui ouvir o cara.
Só que eu não sei falar o nome dele, não. Eu acho ele lá, mas eu não sei falar o nome dele. Então, assim, não, é porque se o Tony Robbins ele é quem ele é, ele faz o que ele faz, ele aprendeu com alguém. Então, eu escutei o que ele escutava. O que tem gratuito dele na internet, eu acredito que eu escutei tudo. Não tudo, lógico, né? Tem muita coisa, mas o principal ali. Agora, eu vou atrás de quem ensinou para ele. Então, sempre, gente, quando vocês estiverem escutando o vídeo, assistindo alguém, quando ele mencionar alguém que ele escutou, vai atrás de ver quem é. E essa é até uma forma também, a gente falou a questão do curso, né? De você saber o curso que você compra. Pelo conteúdo gratuito da pessoa, você sabe a qualidade do curso que ela oferece. Então, você tem que acompanhar, sim, no gratuito, ver o que ela fala, né? Se para você aquilo faz sentido. Se não é conteúdo raso, porque quem dá conteúdo raso no gratuito, você pode ter certeza que às vezes o curso, né? Então, só que você tem que valorizar aquilo também, né? Porque é um trabalho. O conteúdo, o marketing de conteúdo, ele é um trabalho. Se a pessoa está te dando de graça, é um trabalho dela. Então, você tem que valorizar também, mas sempre avaliando, né? Qualidade, assim, né? Em termos gerais, sobre redes sociais, né? Organizando a sua rede social. Você tem que ver exatamente quanto tempo você está produzindo na rede social e quanto tempo você está ali ocupada na rede social. Porque outro dia eu pus uma postagem, assim, de uma menininha deitadinha no celular, assim, e eu falei, gente, domingo começou, não parece, mas eu estou trabalhando. E eu estava exatamente naquela posição. Né? Porque sábado e domingo eu não fico aqui onde eu trabalho, eu fico lá junto, né, do Valdir, eu tô vendo um filme igual você falou, né, olhando, voltando, e tô ali subindo as postagens, fazendo alguma coisa, ou só atendendo mesmo as meninas com alguma dúvida da semana. E tá tudo bem, você vai trabalhar, né, você vai produzir, e tem esse momento de você estar apenas ocupada na rede social. Isso, você tem que ser extremamente vigilante. Porque se você não tiver esse critério, você vai chegar no final da semana e vai ficar, poxa, isso aqui não é para mim. Nossa, eu não consigo fazer. Nossa, eu não dou conta. Ai, eu não tenho. E você põe tanto foco no que você não tem, não consegue, não faz, que realmente não vai fazer. Sim. Então, nós já comentamos aqui no vídeo anterior que, mesmo sendo procrastinadora, mesmo sendo uma pessoa sem foco, sem disciplina, tanto eu como a Ilma, a gente consegue fazer tudo que a gente faz. E já ter resultados. Né? Eu ainda não fiz resultados grandes para falar assim, uau, porque eu não entrei no mercado pago ainda. Né? Eu ainda estou no orgânico. Mas é muito bom ter essas duas vertentes, porque mas eu também considero você já fez um anúncio grandes. Por quê? Para mim, resultado grande é o que a gente leva para casa. É o que você põe no bolso. Então, eu também não considero. Você tem que considerar isso, né? Primeira coisa. O que você põe no bolso? Né? Mas nesse primeiro momento também tem o reinvestimento. Né? Sim. Porque se você ganha seu primeiro valor e você já usa ele, você não vai ter como reinvestir. E aí, né? Porque é uma empresa, você tem um trabalho que é seu e você tem que ter ali os custos. Aqui em casa nós tivemos para as meninas que me conhecem, e como vai ficar gravado para quem não me conhece também ver depois, aqui em casa nós passamos por uma situação financeira muito difícil nos últimos anos. Por quê? Porque nós não tínhamos um trabalho e foi por escolha, né? Nós éramos 100% voltados para o nosso ministério e ali a gente não era assalariado. Naquele momento, isso fazia, né, total sentido para nós, era a nossa razão de vida. Então tá tudo bem. Até que, né, você passa a entender que seus filhos estão crescendo, elas vão precisar hoje, né? Eu lembro que a primeira vez que as minhas filhas foram numa loja e compraram roupas foi quando a Ilma levou. E eu olhei para aquilo assim, eu falei assim, gente, isso realmente não pode continuar do jeito que tá. Então são as chaves que vão virando na sua cabeça. É a parte lá do nosso diagnóstico. É você saber onde você está, como você está vivendo, para saber se você vai continuar daquele jeito, por escolha, ou se você vai dar um passo.
E esse passo, quanto mais velha a gente fica, em idade, não em pensamento, mas em idade, mais difícil é de você tomar, porque a gente vai ficando mais velha, a gente vai ficando mais cauteloso, né? Em termos de aprender coisas novas e tudo. Mas eu tive a graça, né, de ter essa presença de ver que eu não quero aquilo para mim. E nós não tínhamos dinheiro para absolutamente nada. Então, se hoje você assiste esse vídeo e você falar assim, eu não tenho dinheiro, entenda, você não precisa ter, você precisa, nesse momento, decidir mudar essa situação. Sim. E hoje, o marketing digital tem sido, sim, uma porta aberta para qualquer pessoa que esteja disposto a um trabalho. Porque se você quiser ali um serviço, vai fazer um concurso público, né? Passa no tal do concurso público, vai distribuir currículo, bater cartão, ganhar seu salário, viver feliz com isso, né? Mas não era o que eu queria para mim também. Então, vamos trabalhar. Nesse momento, eu não tinha condições de nada, principalmente de comprar o curso, né? E aí vem aquela história, o marido também não acreditava, porque até então eu não conhecia ninguém que já tinha feito. A gente vê propagandas. Sim. Né? E propagandas têm copies perfeitas. Aí tudo bem. Por fim, né, o Valdir falou assim pra mim, amor, mas você tem certeza? Eu falei, amor, eu não tenho. Já falei assim, amor, eu não tenho. Porque realmente eu não tinha, eu tinha esperança. E vendo a Ilma, né, que por isso que eu me emocionei aquela hora, e vendo a Ilma ter, assim, aquela disposição, e vendo o que ela fazia, então por que eu também não podia fazer? Né? Então, sim, ele olhou bem pra mim e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, a gente não tem nada pra perder. Então, vamos lá. Já tá no pré-sal. Então, faz acontecer, né? Aí você pode cavar um buraco ali nesse pré-sal e entrar, né? Porque já tava... Não, eu já foi diferente, assim. Quando o Wesley pergunta, mas isso funciona mesmo? Esse dia levei horas escrevendo um artigo. Horas não, dias. Finalizando alguns artigos para o blog, ele, nossa, mas isso funciona mesmo, porque você passa horas sentada aí. E eu, com muita firmeza, olhei para ele, funciona. Eu já me coloquei num estado de que funciona, de que dá certo, que eu já tô rica, gente, já tô com meu saldo lá na Hotmart bombando. E eu precisei fazer isso, porque se eu entrasse assim com essa incerteza, sabe? Como eu sou a Dori, eu mudo muito de direção, para desistir é muito fácil. Então eu já entro com esse pensamento de que e se por um acaso alguém, o seu marido, sua família te indagar, você fala com muita propriedade que sim, que dá certo, que vai dar certo, que você vai conseguir. Porque quando você se coloca nessa posição, você está se comprometendo cada vez mais. Você está vibrando cada vez mais e isso para o mundo, né? Você está falando para você que você é capaz. Então, você se coloca nessa posição. A pessoa duvidou, você fala com muita certeza, né? Até que você vai começar a ter resultado para poder mostrar. Só que, claro, que no começo é difícil, porque você não tem o resultado para mostrar, e enquanto você está ali tentando ter o foco nesse sentimento de que vai dar certo, tem muito barulho chegando e falando que não vai dar certo, será? Será que vale a pena? Então, você tem que ser muito forte, mas muito forte. Só que quando você é forte e você acredita em você mesma, você se compromete, as coisas vão acontecer, você só não pode desistir. E aí é só você olhar, igual a Marjorie deu o exemplo da faculdade. É só você olhar o tempo que as pessoas passam fazendo faculdade, se especializando, para poderem, talvez, quando sair da faculdade, conseguir um emprego, que na maioria das vezes não acontece. E aí, quando você olha para os players do marketing digital, você vê que a maioria deles, os que ganham assim, né, que já chegaram no jogo do milhão, eles trabalham há 4 anos. Gente, o que é 4 anos? O que é 4 anos você sentada num computador? Toda vez que eu me canso, eu penso, o que é 4 anos eu sentadinha aqui no meu computador fazendo esses posts, gente? Não, vamos lá, uma hora vai virar. Então, você tem que se colocar nessa posição de que vai dar certo. Você já conseguiu. Porque senão é fácil desistir mesmo.
tinha dia, assim, que teve uma aula do Alex que foi muito interessante, porque ele falou assim, ó, não passa daqui enquanto você não fizer isso. Eu fiquei 3 dias tentando fazer o negócio que ele tinha falado para fazer. Na aula seguinte, ele falou como que fazia. Gente, eu mandei um recado tão sem educação para o suporte, porque eu falei, ele falou para não passar. E eu fiquei lá, né? E ainda tinha um detalhe, porque vamos deixar bem claro que quando você entra no marketing digital, você precisa sim fazer alguns investimentos em algumas ferramentas. Uhum. Você pode começar como eu comecei, do zero, pode. Só que é mais difícil sim, né? Então eu não podia, por exemplo, comprar tudo que eu tinha que comprar. E eu tinha que fazer no gratuito. E o gratuito, gente... É trabalhoso. Não é só trabalhoso, mas ele não te traz um resultado sequer aceitável, sabe? Uhum. Mas é por onde você vai começar. Então, não é você pensar no que não tem. Isso, não é começar, você vai começar com o que você tem. Quando eu comecei, eu tinha um celular que era bom, que era um Motorola, mas ele não aguentava tudo, e a minha filha me emprestava o notebook dela, que assim, também não ia aguentar, né? Porque tinha as coisas dela e as minhas. E mesmo assim, de repente, gente, a Marjorie fazia live, ela fazia vídeo todos os dias pro YouTube. Ela fazia com que ela tinha. Tatiane, que bom que você tá gostando da live. Esses questionamentos, eu acho que a maioria das mulheres passam por eles, não tem jeito, né? Sim, e a Tati mesmo, ela tá, né, vendo, eu sou muito assim, apesar de eu querer muito as coisas, eu preciso de gente junto comigo. Por isso que eu abro tanto grupo, sabe? Porque assim, não, é verdade, eu preciso de ver mais gente fazendo, e gente que se inspira no que eu tô fazendo, porque daí eu não desisto por elas. Sabe assim? Você se compromete. Porque isso, você tem um compromisso com o outro. E, gente, não sou só eu. Pode ver o quanto é fácil você falar não pra você e você não consegue falar não quando alguém te pede alguma coisa. Sim. Então é muito fácil, né? Se você também tem esse processo, fica a dica. Entra num grupo que as pessoas estejam no mesmo propósito. Mesmo que você passe um pouquinho de raiva no grupo, porque daí as pessoas não estão no mesmo embalo que você, mas tudo bem, né? Você segue. E aí, nessa época, tinha o celular, a internet não era tão boa, depois que eles mudaram aqui os cabos na rua. Enfim, era vídeo, porque eu estava montando estrutura, então comecei lá na parte do YouTube, faz e não faz, e dá certo e não dá certo, e tinha um agravante. Eu morro de medo de câmera. A dificuldade de gravar um vídeo, de fazer uma live, ela era gigante, e eu não vou dizer para você que ainda não é. Ela ainda é. Então, isso de você falar assim, faz um roteiro para você não se perder, né? Eu faço, eu tenho domínio do assunto, mas o problema é que, como muita gente não faz por medo da câmera. Até o dia que eu ouvi, eu não me lembro agora de quem, mas eu ouvi alguém falar assim, o que você não faz é egoísmo da sua parte. Porque pessoas podem estar morrendo, né? E você tem a palavra que precisa e você não tá jogando a corda que ela precisa. E depois que eu escutei isso, eu falei, chega. Eu não quero mais isso. Então, essa live de hoje é a corda que nós estamos jogando para as pessoas entenderem que elas têm que começar com o que elas têm, que tem sim como fazer. Tem uma amiga que ela faz crochê. E ela é minha aluna. E ela não sabia como vender. Gente, nós montamos o Instagram dela, nós fizemos. E sabe o que ela descobriu? Que ela mora em frente ao supermercado. A casa dela é de grade. Ela tem uma vitrine para expor. A mulher não está dando conta das encomendas, né? Então, assim, são cordas que nós vamos jogando num vídeo. Vídeos de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos que você fizer vai mudar a vida de alguém. Até mesmo porque, às vezes, o que é muito óbvio pra gente, às vezes você acha, eu não tenho nada para ensinar, porque isso é muito óbvio. Para alguma pessoa não é, né? Eu participo lá no grupo do Alex mesmo, lá do curso. Eu vejo umas dúvidas assim que eu falo, gente, sério que a pessoa não sabe fazer isso? Não, a pessoa não sabe. Esses dias a pessoa não sabia que dava para pôr link, por exemplo, no Instagram. Uma coisa tão óbvia para mim, mas eu sei. Gente, sempre tem alguém que está em uma escada abaixo de você no conhecimento que você pode ajudar,
e pode, de fato, transformar a vida da pessoa, né? Então, é realmente você se entrar em movimento, fazer o que tem que ser feito, você acaba ajudando outras pessoas, você acaba contribuindo para outras pessoas. E até o foco muda, né? Eu acredito, assim, que quando a gente atinge o nosso objetivo financeiro, porque, né, a gente está aqui, tá pelo financeiro, num primeiro momento. Sim. Só que quando você atinge, com certeza você não consegue parar, porque o impacto que você tem, o tanto que você ajuda as pessoas, o tanto que você transforma a vida de outras pessoas através do seu conhecimento, é impossível você parar, porque você vê que é algo muito maior, é muito maior, vai muito além, é muito além do que o dinheiro, né? Muito além do que o dinheiro, essa é uma verdade. Você quer ver você poder ajudar as pessoas? Parece que não, mas eu tenho tentado educar, né, as minhas alunas nesse sentido. O que são as redes sociais? São ferramentas de trabalho. Então, quando você entra numa postagem, você sabe que aquele é o trabalho daquela pessoa, né? Então, seja de que mercado for, pode ser o mercado ali de culinária, por exemplo, né? Ela vende marmita fit. Como que você pode ajudar aquela pessoa? Gente, é simples. Você curte, faz um comentário e salva aquela postagem. Isso é muito mais do que dinheiro em se tratando de mercado digital. Então, tenham esse carinho, né, pelas postagens das suas amigas, daquelas que estão... Da nossa, né? Fica a dica da nossa. Esse dia... Ontem eu tava vendo uns posts, fazendo pesquisa para um post, eu vi um perfil que eu achei ele tão lindo, um design muito bonito. E eu vi um post, assim, acho que era sobre posicionamento de marca, de material, assim, tem curso pago. A menina fez um post muito completo, escrito, com design bonito. Eu imagino que deu um trabalho fenomenal, aquele post dela. Um postzinho de Instagram, mas deu muito trabalho para ela. E aí eu fui olhar e não tinha um comentário sequer. E aí eu falei, gente, eu vou comentar, porque, sabe, é o mínimo. Claro, é um perfil pequeno, tem poucos seguidores. Enquanto tem perfis grandes que postam foto de uma parede e consegue 10 mil comentários, sabe? Aí eu falei, nossa, não, eu vou prestigiar. Então, você tentar prestigiar, né, o marketing de conteúdo, ele tem que ser prestigiado porque é um trabalho que envolve pesquisa, envolve dedicação, como qualquer outro, né? E você falou do marketing de conteúdo, eu tenho um pouco de dificuldade em relação a conteúdo, né? E eu tive o privilégio, né, de ser aluna do Diogo Hudson, e aí ele fala assim, você não precisa ter medo de colocar conteúdo, porque a fonte é inesgotável. Você não vai perder colocando conteúdo de qualidade. Então isso foi libertador para mim, na época. E agora, eu sempre coloco, e como que funciona o meu Instagram hoje? Né? Se você seguir o meu Instagram, toda semana ele tem um tema, que ele é ligado, né, uma postagem na outra. Então, não são postagens isoladas. E eu descobri, recentemente, que as pessoas não olham o conjunto. Elas olham uma postagem que chega para elas. Né? Eu falei, pronto, e agora? Como que eu vou mudar isso? Porque você acaba também criando ali uma forma de trabalho e depois você tem que se reinventar. E eu tô nessa dúvida. Como que eu vou me reinventar? Então, dentro do grupo lá, essa semana, eu falei, olha, todo o conteúdo do Instagram é direcionado para esse grupo. E as meninas não comentam, não respondem. Então, eu não... Sabe quando você fica assim, e agora? O que eu vou fazer? Porque se elas que estão no grupo não respondem, quem está chegando agora no perfil também não vai entender. Então, perceba que quando você entra no mercado de afiliado, a gente ainda tem um desafio, que é, você não pode fazer o que você gosta e o que você entende. O que é óbvio para você, não tem sentido nenhum para as outras pessoas. Na verdade, você tem que pensar no funil, né? Você tem que passar informação para quem não sabe nada, para quem nem sabe que isso existe. Então, você tem que mostrar para ela, opa, tem uma oportunidade ali. Tem aquelas que sabem que existe, mas não tem muito Meu amor, liga essa luz aí. E tem aquelas que sabem, têm interesse e você já mostra direto a solução, que são mais avançados. Então, você tem que criar conteúdo para as 3 camadas. Agora, assim, ó,
Para Instagram, eu tô numa pegada boa, eu tô fazendo 2 posts por dia. Mas a minha ideia é de quando eu consegui um número considerável de seguidores, já consegui trazer tráfego, eu diminuí para uma postagem no máximo por dia. Por quê? Mais vale você fazer um conteúdo igual, você faz aí os seus conteúdos um interligado no outro, você fraciona ele. É muito melhor você fazer um conteúdo denso, você pegar essas 3, 4 postagens, colocar em uma só, um conteúdo assim que a pessoa olha e fala, nó, entendeu? E aí o impacto é muito maior. Justamente por essa questão assim, ó, de entendimento das pessoas. As pessoas não entenderem e às vezes não valorizarem porque elas não entenderam o seu raciocínio. É como se fosse uma conta de matemática, né? Você chegar e ver o resultado, você não sabe o trabalho que deu para chegar naquele resultado. Então, até a minha estratégia vai ser essa, vai ser de fazer menos conteúdo, mas cada vez conteúdo mais denso. Só que eu tô objetivo. Só que eu tô na fase de conhecer o meu público. Quando eu criei o Instagram, eu fiz 30 posts e eu postei 5 deles, porque eu vi que 25 não cabia no momento. Então, eu tô criando tudo de novo, conforme vai surgindo as dúvidas, as dificuldades. Porque realmente o conteúdo, ele vai chegando dia após dia, porque é o que a sua audiência precisa, não é o que você quer. Então, não tem como fugir. É difícil, é desafiador, mas é assim. Mas eu achei interessante, porque assim, apesar de ser novo para mim, vai ser um desafio para a próxima semana, mas eu achei muito interessante, porque assim, eu tenho outros Instagrams, né? E até você me perguntou outro dia por que eu tinha outro Instagram. Mas não foi. Gente, quando você não sabe fazer, os botões estão lá. Eu lembro quando a gente teve ali, né, o Canva para negócios, eu olhava para aquilo e falava que esse botão não estava aí. Não estava, porque se tivesse eu tinha visto. Sabe? Claro que estava, né? Mas quando eu comecei, eu perdia Instagram. Do nada, ele sumia. Simples assim. Aí eu ia lá e fazia outro. Entendi. Aí eu ia lá e fazia outro. E aí nessa confusão eu tenho 4. Então é claro que agora eu estou direcionando cada um, agora eu tenho um objetivo para cada um. Não é de tudo ruim, porque agora eles têm um público e são, né, separados. Mas assim, é claro que naquela época, né, eu não tinha isso quando de conteúdo. Mexer, é muito difícil, né? Mas quando você começar, né, quem for começar agora, aprenda a rir também dos seus erros e depois você fazer alguma coisa com eles. Então hoje eu tenho 4 Instagrams. É prática mesmo. Sim, hoje eu tenho 4 Instagrams e 4 páginas. Né? Aí você fala assim, você movimenta os 4? Não, eu estou movimentando 2. Porque eu quero focar em inteligência emocional, né? E esse daí eu quero colocar conteúdos só educativos mesmo. Mas nessa pegada que você falou agora, de repente colocar um conteúdo ali que faça a pessoa pensar naquilo, sabe? Buscar algum sentido naquilo. E tem o perfil de trabalho, né? Que é esse que nós temos do Eu e Minha Casa Organizada, que é mostrar para as mulheres que sim, se elas organizarem a sua casa, organizarem a sua rotina de estudos e de trabalho, né? Ali com a casa, ela vai conseguir fazer muito mais em menos tempo. Produzir muito mais com menos esforço. E mesmo que ela entre nessa pegada do hiperfoco, ela ainda tem condições de depois relaxar sabendo que vai fazer alguma coisa com sentido. Né? Mas vai cansar, vai chegar uma hora que você já faz tudo. Se tivesse uma venda nos olhos, você já consegue fazer. Você já sabe onde está cada coisa. Mas o começo é difícil. Mas é muito divertido. Essa é a parte melhor. É muito divertido. Sim. E, de novo, né? Quando nós terminarmos aqui, a Ilma vai ver o dia e nós vamos fazer uma imersão com ela de Instagram. Isso. Eu lembro que a Ilma fez, eu acho que seu primeiro curso de Instagram tem quantos anos? Uns 6 anos? Que eu estudei ou que eu fiz? Porque eu tenho um curso. Não, que você estudou. O primeiro curso que você estudou. Que eu estudei tem uns 4 anos. Uns 5 anos. 5 anos, né? E naquela época, para vocês verem como a gente muda, naquela época, a Ilma falava para mim assim, Marjorie,
Você não pode usar Marjorie Arts. Gente, eu fiquei tão indignada com aquilo que eu fiz até uma postagem. Por que que eu usava Marjorie Arts? E o que ela falava tinha sentido para ela na época, não tinha sentido para mim, e ela não sabia me explicar por quê. E é muito legal, porque hoje tudo que ela já me falava, agora eu faço pensando que é novidade, e ela fala assim, mas eu já tinha te falado isso. Tipo assim, né? E a mesma coisa acontece com a Drusila. Algumas coisas que eu falei para ela 1000 anos atrás, hoje ela tá descobrindo, e eu olho bem indignada, né? Não, mas fui eu que te falei isso primeiro. Então, existe esse tempo. Então, de novo, para Tati, né? Tati, você não está atrasada. Existe o tempo daquilo fazer sentido e você entrar em ação. Né? Uma dica é que agora é uma boa hora para entrar em ação, porque o Alex Vargas fez uma promoção topíssima agora pro Dia dos Pais. Fez. E eu lembro que quando eu comprei também foi numa dessas, assim. Porque o curso em si, ele não é barato. Não. Né? Mas quando ele tem eu falo que assim, essa iluminação de abaixar o preço, é a hora da gente. É a hora de a gente pegar. Ele tá saindo por 347. E ele parcela no cartão. Se eu fosse uma pessoa que não tinha condição, eu armava um cartão, porque você divide lá, vamos supor, em 12 vezes, como ele divide, 12 de 30 e poucos. Ou seja, é um valor que você consegue pagar. Aí você começa a estudar e aplicar o curso no tempo que você tem. E aí, a partir do momento que você começa a ter resultado, você vai lá e quita o cartão, o bendito do cartão, e reinveste, vai investindo cada vez mais no seu negócio, vai aumentando cada vez mais, né? Essa é a ideia. Mas a promoção tá muito boa. Essa é a ideia. Não, tá realmente muito boa. E uma coisa muito interessante em relação a isso. A gente tem medo do investimento. Mas se você não investir o seu tempo e o seu dinheiro, você não vai ganhar tempo e não vai ganhar dinheiro. Isso mesmo. É simples assim. Você quer mais tempo? Investe tempo. Assim, o investimento, ele traz velocidade. Igual a Marjorie falou, né? Que ela começou com as ferramentas gratuitas e foi muito difícil, porque você perde muito tempo configurando tudo e ainda não fica do jeito que você queria, não fica perfeita. Sempre tem uma limitação. Por quê, gente? Porque não existe almoço grátis. A ferramenta ela é gratuita, mas ela não te dá o almoço completinho de sobremesa, não. Ela vai te dar só um gostinho. Então, se você puder investir em tudo, né? Claro, você vai falar de marketing digital, tem muito conteúdo gratuito. Você entra no YouTube, tem muito conteúdo gratuito. Você consegue aprender, assim, o básico no gratuito. Mas você não consegue organizar as suas ideias, um método, um passo a passo que vai te trazer resultado no gratuito. São pouquíssimas as pessoas que conseguiram. E eu te falo que essas pessoas, elas, assim, elas foram muito, desculpa o termo, mas sangue nos olhos. Elas acordavam e dormiam vivendo aquilo, elas entregaram a vida delas aquilo até fazer funcionar. Então, até que ponto você pode fazer? Você tem disponibilidade de tempo? Até quando você essas pessoas não são mães. Essas pessoas não são mães. Essas pessoas não são mães, tá? E aqui a gente está falando de uma realidade de mulher, mãe, dona de casa, né? Existe. Assim, eu vejo umas mulheres fora da curva que conseguem grandes resultados sozinhas e sendo mães, mas são muito fora da curva e, assim, são mães que abdicam de horas de sono, que dormem tipo 3 horinhas por noite, para dar conta de tudo. Porque humanamente é praticamente impossível, né? E agora sim, sem modéstia, eu vou te cortar um minutinho, mas sem modéstia eu sou fora da curva. Com certeza. Porque assim, eu fiquei muito feliz agora. E aí lembra das comemorações, né, gente? Você tem que saber as coisas que você realmente faz. Quando eu lancei o produto que nós colocamos na plataforma, eu levei 1 ano para lançar. Porque foi no gratuito. Eu fui lá, tentando juntar as informações e tal. Do zero. Né? Do zero, sem equipamento, sem nada. Na verdade, sem nem saber o que estava fazendo, né? E fui, lancei com 1 ano. O meu produto foi para a Hotmart e voltou 8 vezes. Porque tinha coisas que... Gente, a Hotmart é uma plataforma de primeira linha. Então, quando você compra um curso que você sabe que é da Hotmart, você pode ter certeza que ele tem ali uma validação da plataforma, né? E ela não está crescendo tanto à toa. É porque ela realmente é criteriosa. Então, ele voltou 8 vezes. Ótimo. Lancei, fiz as primeiras vendas lá, né? Que foram das meninas do grupo. E, em seguida, comprei o curso do Alex.
Em 3 dias, ele me ensinou o que eu precisava ter feito para poder subir o programa da forma correta, sem passar 1 ano fazendo tudo aquilo. 3 dias. Gente, é isso. Resumindo, é isso, sabe? Daí você olha e faz assim, uau, mas você perdeu 1 ano? Não, eu não perdi 1 ano, eu não tinha como fazer de outro jeito. Sim. Né? Sim. E você não vai poder também se limitar a dinheiro. Porque se você for esperar, você vai ficar limitado e provavelmente não vai sair do lugar. Então, eu não me permito. Mas só que eu perdi 1 ano. Porque se eu tivesse pedido, como a Ilma falou, de repente pedido esse cartão, comprado esse curso e entrado, eu teria feito. E até hoje, com os resultados que eu tive, eu não pude fazer um reinvestimento tão grande ainda. Aí você fala assim, nossa, mas por que não? Se você já fez vendas, né? Eu já tenho lá os 4 selinhos da Hotmart, ou seja, tá caminhando bem, né? Mas o problema não é esse. As coisas não acontecem só ali em volta do seu umbigo, né? Quando aconteceu o lance lá da pandemia, que foi lá no fim do mundo e chegou a nós, meu marido parou de trabalhar porque o comércio fechou. Ok, eu vou ficar chorando porque agora... Né? Mas só que o que aconteceu? Por causa dessa dedicação e de tudo que eu fiz lá atrás, nós não estamos passando um aperto maior nesse momento. Amadureceu. Porque poderia estar muito pior. Não, eu falo assim, de dinheiro mesmo. Porque se eu não tivesse feito isso lá atrás, vinha a pandemia, estava todo mundo no alho. Porque agora o comércio fechou, a entrada maior era dele, e aí? Sim. Então eu vejo esposas que ficam assim, nossa, mas sabe o que é? É que só meu marido trabalha. Gente, é mais uma razão para você colocar a mão na massa e começar a produzir. Sim. Começar não só a produzir dinheiro, mas produzir realização, realizar até mesmo porque, ali uma carreira. Gente, até mesmo porque, assim, é libertador você poder criar a sua própria realidade, a sua própria história, sem depender de ninguém. Eu gosto muito de não precisar pedir dinheiro para nada. Aqui em casa, as finanças são todas juntas, meu dinheiro é o dinheiro dele, tudo certo. Mas eu sei que em algumas casas não é assim, né? E aí eu fico pensando assim, o quanto é ruim você ter que pedir um dinheiro quando você quer comprar uma blusa que você achou bonita, quando você quer pequenas coisas. Quando você tem essa liberdade de você poder tomar as suas decisões, de você poder fazer as coisas que você quer, vocês não vão querer outra vida. É liberdade mesmo, né? De você poder conquistar as suas coisas, que sejam pequenas coisas. Porque aqui nós estamos falando assim, né? Cada uma tem as suas metas. Eu quero, de fato, independência financeira, mudar de vida. Mas tem pessoas que querem um pouco. Querem uma renda extra, querem um pouco, querem só, né, mudar um pouco a realidade. Tá tudo bem, cada uma tem a sua meta, mas é importante você ter meta, você ter uma motivação, um porquê, né? E no meio do caminho você vai descobrindo, né? Tem uma questão que foi muito interessante, que uma pessoa falou assim para mim, Marjorie, eu só não vou fazer porque eu não tenho um lugar para trabalhar. E na época eu olhei assim, fiquei pensando, né? Falei assim, gente, mas será que ela não tem a mesa da cozinha, né? Foi a primeira coisa que eu pensei. Porque, gente, não tem essa de não ter lugar para trabalhar. Né? Você tem um celular, você tem ali, né, a primeira ferramenta para começar. E aí eu já fui promovida. Eu comecei com uma mesa, né, atrás da porta da cozinha. Aí fiquei nessa mesa e orgulhosa demais, porque eu tinha a minha mesa ali, era o meu quartel-general, gente. Sabe, assim, tinha ali minhas coisas na parede, né, que eu falo para as meninas sempre colocar as coisas à altura dos olhos, para você não se perder, não se distrair. Então eu tinha ali o meu canto atrás da porta da cozinha, que não era muito grande não, é aquele vãozinho que tem, que a porta encosta, assim, cabia a mesa certinha. E aí eu tinha o meu canto da bagunça, que não é exagero quando eu falo isso. Por fim, né, nesse processo de organizar coisas, eu cheguei aqui nesse lugar e hoje é meu estúdio. Então o Valdir me deu a lâmpada, me deu uma extensão, que é esse fio que está aqui atrás, então já iluminou, já sabe? E ali eu tenho agora o meu estúdio. Então eu falo assim, gente, eu já fui promovida. É isso. Sabe? Você vai conquistando. Você vai conquistando, mas, de novo, quanto é caro para você? Quanto é caro esse investimento? Deixa eu só passar o link para uma pessoa aqui que ela está pedindo. Eu tô me torcendo toda porque eu
negócio está na frente. E não pode também, né, ficar esperando o cenário ideal. Infelizmente, se você não tem o cenário ideal, se você não tem, né, a situação ideal, você tem que começar a acomodar e você tem que se esforçar um pouco mais. Eu não lembro, teve um perfil do Instagram que falou justamente isso, né? Que a pessoa fala, mas eu não tenho tempo. Aí ela falou, infelizmente, se você quer fazer dar certo, você precisa se esforçar um pouco mais do que a maioria. Você precisa se sacrificar um pouco mais do que a maioria. Então, é claro que vai ter pessoas que vai chegar mais rápido que você, que vai conseguir mais rápido do que você, por condições, por privilégios. Mas isso não te impede de chegar lá. Né? Um pouquinho que você fizer, 20 minutos que você fizer, é melhor do que nada. Então, é só se colocar em movimento e começar por você, né? Por você. Uhum. É por aí. E uma coisa muito, muito bacana de quando você começa, independente de você ter recurso financeiro ou não, mas de quando você começa, a realização pessoal do que você fez é impressionante. Eu vi uma reportagem, não foi uma reportagem, eu vi um artigo essa semana de que tem, em média, lançando no mercado, né, de afiliados, uma infinidade de pessoas. E apenas menos de, assim, fracionando, menos de 1,3% são os que realmente estão trabalhando no mercado. Uhum. Porque desistem. Né, por pura desistência. Daí nós não estamos nem falando em outras situações. É porque também quando eu falo em marketing digital, as pessoas acham que é dinheiro fácil, né? Eu vou trabalhar em casa, eu vou trabalhar na praia. E não, gente, até você começar a ganhar dinheiro é trabalho. É realmente assim, tem momentos que são desesperadores. Quando você vai aprender uma coisa nova que você nunca viu e que você tem dificuldade e que não tem como você fugir daquilo, você tem que seguir os ensinamentos do tio Alex que te fala, não passa até você terminar. Nossa! Eu choro, tá? Eu choro. Teve algumas vezes aqui que eu chorei na parte do meio marketing. Só que é trabalho e você precisa, de fato, fazer aquilo ali até dar certo. E dá certo. Só que só o fato de você estar ali, se propor a fazer, por isso que eu falo, você já começa com muita firmeza, quando te perguntarem se dá certo, você fala, dá certo sim. Você já fala com firmeza como se você já estivesse ali com a mão no seu dinheiro, como se você já estivesse recebendo suas comissões. Por quê? É muito fácil desistir. Porque você está saindo total da sua zona de conforto. Você está saindo total. Você tem mesmo que ter muitos motivos para continuar e para não desistir. E a maioria desiste. E só o fato de você estar persistindo, de você estar sendo resiliente, você está na frente da maioria. Você já está se destacando, você já está... Então, hoje, assim, você vê, nossa, tem muitos afiliados entrando, tem muita gente começando. Sim, mas quantos vão ficar? Quem vai conseguir? Quem vai pagar o preço e ficar até o fim? Então, aí. Isso mesmo, Vânia, é desafiador. Mas quem consegue passar por esse desafio, é assim, né? Primeiro vem toda a tempestade, depois vai vir a bonança. Então, você tem que passar por ela. E a gente ainda tem um detalhe, né, em relação ao curso do Alex, principalmente. Gente, eu falo dele, não é porque ele para mim, ele é referência por ter sido a minha escolha, porque realmente, entre tudo que eu já vi, ele atende o que a gente realmente precisa em termos de quem está começando do zero, né? Mas quando eu comprei o curso, ele não estava atualizado, ele atualizou agora, recentemente. Sim. Então, às vezes, eu abria a tela, e a tela que ele abria não era a mesma da tela que eu abria. Uhum. Né? Mas agora não, agora está atualizado. Então, algumas aulas eu pude voltar e daí foi, né, no clique-clique. Eu tenho esperança de ainda fazer alguns investimentos, principalmente em termos de ferramentas. Então, preparem, né, a sua mente já para entender que você nunca mais vai parar de investir. É como a sua empresa crescendo. O primeiro módulo do curso é sobre isso, é sobre mentalidade. Porque para qualquer coisa, tá? A gente está falando aqui de marketing digital, mas qualquer coisa que você for fazer, a sua mentalidade é a primeira coisa que você tem que... Porque você tem que estar preparado para as pedradas, entendeu? Você tem que estar preparado para tudo. E muita gente não se prepara, né? Ela vai, segue o bonde e tudo, por isso que não fica, por isso que não sobrevive. Então, a primeira parte do curso é isso, né? É mentalidade, porque
é o ponto-chave, é o principal. É você realmente se comprometer e fazer até o fim. Ah, você não tem medo de falar, Ilma? Não, não tenho, eu não vou desistir. Porque cada vez que eu olho aqui, ó, eu tô falando, eu não vou desistir. Tem 4 pessoas aqui comigo, 4 pessoas que eu não posso decepcionar, porque eu falei que eu não vou desistir. Comigo tem 9 pessoas. Pois é, pra mim tem só 4. Uai, tem alguma coisa que tá... pra mim tá parecendo 9 ali. Pois é. Mas uma coisa que é muito interessante também sobre mentalidade, sobre isso que nós estamos falando, desiste, não desiste, no programa, quando a gente fala em fazer um diagnóstico de desafios, uma das coisas que mais pega nas pessoas é justamente a desistência, é começar e não terminar nada, né? Mas falando disso de desistência, então as meninas que chegam, né, no meu programa, a primeira coisa que elas falam é isso: Marjorie, tudo que eu começo eu não termino. Né? Então tem ali aquele módulo de produtividade, de inteligência emocional, e tem o exercício. E de quebra tem eu no seu pé. Então, quando você escuta os depoimentos, né, as meninas falam assim, não, você é muito brava, você pega no pé mesmo, você vai para cima mesmo. Não é, vamos partir do princípio, você investiu no meu programa. Você investiu na sua vida, numa mudança de vida. O mínimo que eu posso fazer é me dedicar para te ajudar. Sim. E me dedicar para te ajudar não é passar a mão na sua cabeça e falar assim... Gente, eu repito isso com muito gosto, toda vez que eu falo. Seja gentil com você. Se permita hoje descansar. Não, você não vai ser gentil com você hoje. Porque se você for gentil com você hoje, você vai voltar para onde você estava. Então você não precisa de mim. Hoje eu quero que você tome atitude. Eu quero que você tenha uma ação. Que olhe assim e você fala assim, o que eu posso fazer para te fazer feliz hoje? Simples assim. Porque tem um monte de terapeuta que tá passando a mão na cabeça com a história de seja gentil com você, tá tudo bem, e tá criando mulheres cada vez mais depressivas. Porque elas são gentis, né? Elas escutam aquilo, ficam empoderadas com palavras de afirmação. Que falou, né? Se você não pegar pesado com você, a vida pega. Então, vai acabou, lá falou tudo. Mesmo. Pega lá, pega pesado e faz acontecer. Não, e é isso mesmo, você falou tudo agora. Porque assim, se eu me permitir ser gentil comigo agora, eu não vou comemorar daqui a pouco. Não. Ou seja, eu sou gentil comigo agora e eu tenho alunas que chegaram no programa sem tomar banho. Então eu podia falar assim, não, tá tudo bem, você tá em casa, o que tem? Não pentear o cabelo? Marjorie, mas assim, eu não tô suportando e tal. Falta 1 minuto, 1 minuto e meio. E aí, vai despedir ou vai voltar? Vamos despedir, né, gente? Mas a gente vai marcar uma live, nós vamos avisar nos 2 Instagrams, tá? Mas o fato é, não desistam, persistam. Opiniões, gente para te colocar para baixo vai ter um monte. Mas quando você tiver resultado, também vai ter um monte de gente perguntando o que você fez? Qual foi o segredinho? E o segredinho foi você passar por tudo isso, né? Você ver que valeu a pena. Você é mais forte do que você imagina. Você é mais capaz do que você imagina. Só que o segredo é você repetir isso para você todos os dias. Você não duvidar. Você precisa acreditar em você para que os outros possam acreditar. Não é isso? É isso. E quando alguém chegar para você e falar assim, nossa, você deu sorte, né? Não, eu não dei sorte. Eu trabalhei muito para chegar onde eu cheguei. Foi muito. E a maioria das pessoas não estão dispostas a fazer o que você fez. Não. A fazer o que você faz, a se dedicar como você se dedicou. E é assim. E a gente vai despedindo aqui. Nós vamos marcar outra live. Assim, né? Dessa vez eu não vou ser chamada aos 45 do segundo tempo e a gente vai conversar muito mais. Vamos marcar uma live para falar mais dessa parte de organização, de produtividade, que a Marjorie está com um trabalho excelente também. E é isso. Amém. Beijão para vocês. Beijo, meninas. Beijo, até o próximo.